Para seguirmos em frente, precisamos compreender o passado. Porém, para muitos pesquisadores, isso não é possível, já que existem objetos históricos que a ciência não pode explicar, sendo totalmente inacreditáveis. Conheça hoje os artefatos arqueológicos mais incríveis já encontrados. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de iniciar, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Nem mesmo os arqueólogos imaginavam o que eles iriam encontrar em uma montanha lá na Alemanha. Eu estou falando do Disco de Nebra, um artefato achado em 1999 e que tem encucado os estudiosos, já que esse seria o primeiro mapa celeste da história, feito em uma época em que a astronomia ainda engatinhava, mais precisamente em 1600 a.C. Faz tempo. O objeto possui 32 centímetros, do tamanho de um disco de vinil. Ele é feito de bronze, cobre e estanho, uma combinação sofisticada para impedir que sofresse rachaduras ao longo dos anos. Nele temos uma representação perfeita da constelação de Taurus. Além disso, quando a peça era colocada em um altar em cima da montanha, podia determinar o início do equinócio, um fenômeno astronômico que marca o início da primavera nos hemisférios, que era a melhor época do ano para começar o plantio. Ou seja, esse simples disco, que não aparenta ser grande coisa, possui uma tecnologia que não era para existir naquela época, sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Imagina só encontrar vários objetos antigos e perceber que alguns deles têm o formato de um avião moderno. Os artefatos de Quimbaya foram descobertos em 1890 em Quindio, na Colômbia, e na coleção de 433 peças, onde algumas são de animais, outras de pessoas ou simplesmente pingentes de uso pessoal, também existem exemplares muito similares a aeronaves, inclusive com aerodinâmica perfeita, um conhecimento que nem sequer era para existir naquela época, né? Acontece que isso não faz sentido algum, mano, já que a data de criação dessas peças é de 500 depois de Cristo, ou seja, quase 1400 anos antes de Santos Dumont decolar com 14 bis. E para provar que esses achados possuíam a tal aerodinâmica perfeita, pesquisadores construíram aeromodelos baseados nessas peças sem mudar nada do jeito que os antigos haviam criado, e surpreendentemente todas voaram perfeitamente. É como se esses povos ancestrais soubessem construir miniaturas de aeronaves antes de sequer os aviões existirem no mundo. Agora eu te pergunto, como esses caras tinham esse tipo de conhecimento? Eu já não sei, querido, que eu não vi. Nesse ano foram encontrados diversos corpos mumificados no Peru, mas o que chamou a atenção dos especialistas envolvidos no caso foi o fato deles terem apenas 3 dedos na mão. Justamente por isso, os 6 exemplares resgatados foram batizados de múmias alienígenas. A partir daí começou um estudo intenso para compreender o motivo de serem desse jeito. Uma delas foi levada aos Estados Unidos e lá descobriram que as impressões digitais não correspondiam ao padrão humano, já que eram formadas por linhas perfeitamente retas, deixando tudo ainda mais curioso. Joshua McDowell, um dos estudiosos envolvidos na descoberta, afirma que nunca viu algo parecido e que ainda é muito cedo para dizer qual a origem das múmias de Nazca, como foram oficialmente chamadas. Ainda está rolando um debate sobre os corpos encontrados. Pesquisadores mexicanos afirmaram que 30% do DNA delas é de alguma espécie desconhecida e talvez leve alguns anos para descobrirmos um pouco mais sobre esse mistério. Em 1937, durante uma expedição nas montanhas Baiaha, no Nepal, foram descobertos mais de 700 discos antigos que ficaram conhecidos como pedras de Dropa. E o que mais se destacou foi esse, popularmente chamado de Prato do Nepal, que tem mais de 12 mil anos de idade. Ele está repleto de representações astronômicas, porém o que mais chama a atenção são 2 desenhos. Um que dizem parecer um disco voador
e outro que claramente parece um ser alienígena. Tudo desenhado em uma espiral, onde alguns afirmam se tratar de um buraco negro, ou até mesmo um portal que possibilitaria a visita de outros seres aqui na Terra. A parte mais interessante dessa história toda é que em 74, um estudioso visitou o Museu de Banpo na China, onde duas peças como essa estavam sendo expostas, mas não havia nenhuma informação sobre esses pratos, ninguém sabia dizer o que era. E em 94, os objetos simplesmente foram dados como perdidos. Muito estranho, né? Você consegue imaginar o Museu do Louvre perdendo a Mona Lisa? Para muitos, o governo escondeu esses achados por algum motivo. A capital da Índia, Nova Delhi, é uma cidade milenar, mas existe uma construção dentro dela que se destaca: o Pilar de Delhi. Estima-se que ele tenha sido construído em 912 a.C. e chama a atenção por estar de pé há mais de um milênio sem ter sofrido o efeito do tempo. Mano, isso é uma coisa que nunca ocorreu na história da humanidade com esse mesmo material. Com 7 metros de altura, o pilar é feito de 98% de ferro e não enferruja de jeito nenhum, possuindo uma tecnologia muito avançada para a época, da qual os cientistas ainda não conseguem explicar com exatidão. Outro mistério que rodeia o artefato a céu aberto é o motivo dele ter sido feito. Alguns arqueólogos dizem que ele poderia ser um relógio solar, mas isso não é um consenso. Registros antigos sugerem que o pilar foi erguido em outro local em homenagem a um deus que teria vindo das nuvens e que depois foi transferido para Nova Delhi por ordem dessa mesma divindade. A descoberta arqueológica mais importante da história para muitos é a Pedra de Roseta, que foi a chave para entendermos várias línguas antigas. O importante artefato foi encontrado na cidade de mesmo nome em 1799, durante o Império Otomano. Ela foi descoberta por soldados de Napoleão no Egito e levada para estudos, já que haviam alguns escritos que eles não entendiam o significado. As longas pesquisas apontaram que a pedra foi talhada em 196 a.C. e depois disso, os estudos passaram a tentar identificar o que seriam os 3 escritos diferentes que foram feitos ali no granito. Um deles está em hieróglifo egípcio, outro está em demótico e o último em grego antigo. Isso foi de extrema importância, já que a língua egípcia antiga tinha se perdido no tempo e ninguém mais sabia ler. Porém, como era a mesma coisa escrita em 3 línguas diferentes, conseguiram decifrar o que dizia cada símbolo. Dessa forma, conseguimos finalmente entender documentos e lugares históricos. Ou seja, graças a Roseta, podemos conhecer tudo sobre o mundo antigo. Por isso, ela recebeu o nome de pedra mais importante da história. Em 1974, agricultores chineses descobriram várias esculturas enterradas em um poço que ficariam conhecidas como o Exército de Terracota. Se tratam de várias estátuas de soldados em tamanho real enterrados junto ao corpo do primeiro imperador da China em 210 a.C., com o objetivo de proteger o nobre na vida pós-morte. Estima-se que mais de 700 mil artesãos passaram 38 anos para completar o exército de argila mega detalhado. Dos 1000 soldados existentes, todos possuem um rosto diferente. Além disso, cada um estava com as armas mais avançadas que existiam na época, que acabaram se desfazendo com o tempo. Segundo especialistas, a maioria desse exército ainda continua enterrado. Arqueólogos acreditam que ainda existam 130 carruagens, 150 soldados, 520 cavalos e mais de 6 mil guerreiros que permanecem esperando para serem descobertos ali no local. Arqueólogos acharam dentro de rochas alguns objetos curiosos, mas nenhum deles faz ideia da sua função. Os artefatos possuem 12 lados e quase todos têm cerca de 8 centímetros,
ficando conhecidos como dodecaedros romanos, que foram construídos há nada menos de 1.700 anos atrás. O curioso é que mais de 130 exemplares já foram encontrados na Inglaterra, Itália, França, Alemanha e Hungria, mas até hoje ninguém sabe qual era o seu uso. Não existe nenhuma menção ou imagem falando sobre os dodecaedros nos escritos romanos, sendo que as teorias já foram desde armas de guerra, passando por mecanismos de colheita e até mesmo mapas celestes. O único consenso é que o objeto foi muito importante para a sociedade pela quantidade que já foram descobertos, e também era amplamente usado pelo Império Romano por estar espalhado por toda a Europa. E por isso são considerados um dos maiores mistérios da arqueologia moderna. Chapéus são usados por humanos há milhares de anos, porém esses 4 exemplares não parecem ter sido feitos para pôr na cabeça. Os chapéus de bronze descobertos em regiões diferentes da Europa continuam sendo motivos de debate entre cientistas, já que por ter o formato de cone, seriam impossíveis de serem usados como itens de moda. Feitos durante a Idade do Bronze, o menor deles tem 29,6 centímetros de altura, enquanto o maior possui 88 centímetros. Mas todos são ornamentados com padrões similares ali, com linhas, bolinhas e relevos parecidos, outra coisa que ninguém consegue entender. Apesar do nome, os chapéus talvez nem sejam chapéus de verdade e teriam outro tipo de função, mas seguimos sem saber para que esses objetos curiosos eram usados pelos nossos antepassados distantes. Em 2016, arqueólogos britânicos ficaram chocados ao descobrirem um verdadeiro sítio arqueológico de 950 a.C. enterrado no interior do país. Eles deram o nome do local de Fazenda Must e as escavações continuam acontecendo até hoje devido ao seu tamanho. Especialistas afirmam que os moradores da Idade do Bronze habitaram o local por pouco tempo, até que um incêndio de origem desconhecido tomou o local, mas foi justamente isso que manteve o estado de conservação dos objetos que estavam ali presentes, já que a fuligem ajudou a preservá-los. Ferramentas, objetos de confecção de roupas, preparo de comida, armas e artigos pessoais já foram retirados de lá, mas estima-se que ainda demorem anos e talvez até décadas até que os estudos sejam concluídos no local. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!